Oi pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para explicar para vocês o terceiro exercício do nosso curso A Letra Antes do Lettering. Ele é baseado em um desafio originalmente proposto pela professora Catherine Dixon em uma oficina dela chamada Letters as Forms 2. Bom, o desafio consiste em fazer uma ampliação do detalhe de algum desses caracteres aqui, retirados da typeface Stempel Garramon. Eu vou demonstrar utilizando o G caixa baixa. Todos esses 3 caracteres estão impressos em corpo de 1000 pontos, tá? Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer para poder escolher corretamente uma área que compreenda o detalhe dessa letra e mantenha a mesma proporção da folha de A4, tá, de 21 por 29,7, é pegar uma outra folha de A4, de papel sulfite, e traçar as diagonais dela. 2 traços, né, que se cruzam, achando o centro da folha e juntando, né, os 4 cantos da folha de papel. Traçado essa diagonal, você vai precisar de uma régua, tá? E possivelmente de um par de esquadros para te ajudar nesse processo. Traçado essa diagonal, você vai medir a partir do centro, em qualquer um dos 4 sentidos, tanto faz, tá? Mas você vai medir 6 centímetros do centro em direção a um desses 4 cantos da tua folha de papel. Você vai medir 6 centímetros, um segmento de reta de 6 centímetros, ok? Está aqui destacado em rosa para que a gente possa perceber bem. Quando a gente faz isso, com o auxílio aí sim de um par de esquadros, você vai traçar uma reta paralela ao topo do papel, tá? Que vai unir esse limite dos 6 centímetros a o limite oposto de 6 centímetros também da diagonal, outra que está cruzando aqui em cima. Então você vai determinar aqui, né, uma reta que conecta essas duas diagonais. Nesse ponto daqui você vai descer uma semirreta paralela às laterais do formato do papel, tá? E encontrar exatamente, né, a mesma medida de 6 centímetros nesse sentido. Vai traçar outra paralela à parte superior e inferior do papel e achar uma outra reta paralela a essa daqui. Resultado final, né, e assim você vai fazer até fechar um retângulo. O resultado final é esse. Um retângulo de lados de 7 centímetros por 9,9 centímetros, aproximadamente. Tá? Este retângulo ao centro da sua folha de A4, ele tem a mesma proporção da folha de A4, está reduzido. Uma vez que você encontre isso, você vai retirar, você vai recortar, ó, esse retângulo você vai retirar aqui de dentro com a ajuda de um estilete, tá? Você não joga fora isso daqui não, tá? A gente vai precisar desse quadradinho, desse retângulozinho aqui. Ele vai ser bastante importante para a gente continuar. Feito isso, você vai obter uma folha com buraco no meio, que vai ser uma máscara que você vai usar para poder enquadrar o detalhe que você vai querer ampliar da sua letra. Muito bem. A importância desse pedacinho de papel que você retirou daquela folha é a seguinte. Você vai pegar esse pedacinho de papel e dobrar ele 4 vezes da seguinte forma. Primeira vez você vai dobrar sempre pelos lados maiores, tá? Você vai dobrar o meio, vou pegar a lateral maior do retângulo e dobrar o meio precisamente. Vira, repete essa operação uma segunda vez. Vira
repete essa operação uma terceira vez e vira de novo e repete essa operação uma quarta vez. Quando você desdobrar este papel, você terá obtido uma malha quadriculada, tá? De 4 por 4 módulos retangulares. Essa é a malha que você vai usar para te guiar num processo de ampliação desse detalhe da letra, que já está impressa no formato A4, repito, em 1000 pontos. Aí você vai pegar esse quadrado aqui, esse retângulo todo quadriculado, ou retangulado, melhor falando, né? Ou seja, você vai pegar esse retângulo aqui, que tem a mesma proporção da folha de A4, só que agora vai estar dividido em 4 por 4 partes. Vai colocar ao centro, recolocar ao centro da tua folha, tá? E com o auxílio de uma régua ou de um par de esquadros, né, eu recomendo o uso aí sim do par de esquadros, se for possível, você vai fazer as marcações, reproduzir as marcações que existem nesse teu retângulo na tua máscara. Aqui, ó. Essas dobraduras te servirão de guia para você não precisar ficar medindo com a régua de novo, enfim, um processo cansativo. Você só dobrando você consegue utilizar esse papel como uma régua para transferir as marcações, tanto verticais quanto horizontais. E aí você tem uma máscara graduada em 4 por 4 partes. Tá? Nesse momento, esse pedacinho de papel não vai te interessar mais. A partir desse daqui, e aí eu vou usar o exemplo da letra G, caixa baixa, e vocês vão receber 3 PDFs, cada um deles com uma dessas letras, um com G, um com A e um com N, caixa baixas da Stampbell Garramon. Muito bem, a partir, você pega o seu desenho de novo e pega a máscara. E agora você vai percorrer o teu desenho com essa máscara, enquadrando, tá, a cena que você vai querer ampliar, a parte do caractere que você vai desejar ampliar. Então, essa máscara é importante porque ela vai determinar como vai ser o teu trabalho final, que aparência ele vai ter. Tá? Uma vez que você achou a parte que você quer, e essa daqui é mais ou menos a área que eu quero, que eu vou querer ampliar, eu bugue como exemplo para vocês desse G caixa baixa, tá? Você vai usar essa máscara que está graduada em 4 por 4 partes para você graduar, para você transferir, criar uma malha exatamente na área que você escolheu ampliar, na sua folha de papel. Então você vai ter uma situação como essa, com o auxílio de uma régua ou de um par de esquadros ou de um par de esquadros, você vai fazer esse mesmo traçado, completando agora a área da folha que tem o detalhe que você quer ampliar. E aí você vai ter a sua folha com a sua Stampbell Garramon, o caractere que você escolheu, no meu caso aqui o G, caixa baixa, marcado em 4 por 4 partes. Ou seja, é exatamente isso daqui que a gente vai ampliar. Tá? Nesse momento, eu pego uma outra folha em branco de papel sulfite A4, 75 gramas por metro quadrado, e faço a mesma coisa que eu fiz com aquele pedacinho que eu retirei da minha máscara. Eu vou dobrar em 4 partes, sempre pelo lado maior, e quando eu acabar, eu vou ter exatamente a mesma malha que eu tenho na minha máscara, só que na escala do meu trabalho final. Eu vou ter essa mesma malha, que é exatamente essa mesma malha daqui, no close que eu vou querer ampliar, só que em escala real. Você não precisa desenhar em cima de um papel todo dobrado. Você pode usar esse papel como régua, colocar de um lado de um outro papel branco, sulfite, e usar as dobras como gradação
para aí sim você estabelecer o seu grid de ampliação, a sua malha de ampliação. E esse é o papel que vai receber o teu trabalho, tá? Aí você vai pegar essa área daqui e reproduzir quadrante a quadrante nessa escala daqui. Então, levar aquele tamanho de 7 por 9,9 para o formato 21 por 29,7. E aí você vai ter isso daqui como resultado. Essa área é ampliada dessa forma. No meu caso, como eu espero que vocês façam o tratamento que eu já expliquei durante a aula, de preenchimento da forma, para sim ter uma forma negra nesse exercício, tá? E não só as linhas de contorno, eu usei aquela técnica da mesa de luz para poder ficar somente com a parte que eu ampliei, sem as linhas dessa malha de ampliação. E aí eu tenho essa minha folha de A4, que aí sim eu vou usar a técnica de contorno. Todo esse processo eu fiz em lápis grafite. Agora eu vou cobrir com a minha caneta de preferência para contornos e depois com a minha caneta de preferência para preenchimento. O resultado é exatamente esse desenho, só que com a parte do detalhe do caractere que eu escolhi todo em preto. Beleza?